E aí, galera, beleza? Muito beleza aí para senhoritos, para os senhoritos e para as senhoritas, né? Espero que esteja tudo extremamente bem, esteja transcorrendo tudo muito bem, né? Diga-se de passagem até então, né? Um super iaizíssimo aí para todos vocês. Bom, gente, então, pra falar a verdade, hoje, né? Dando continuidade a mais uma obra de arte, né? Essa, para mim, foi uma das mais trabalhosas para mim fazer, né? É sobre a Guernica do Pablo Picasso, né? Bom, poderia ter feito da Pomba, né? Que é mais simplesinho, pra verdade, acho que é a única das obras aí mais modernosas do Pablo Picasso que eu gostei, né? Mas, né, acho que, sei lá, a Guernica ela é bem mais famosa, né? Também por tudo isso. Bom, Guernica eu pensei que seria um sufixo, né? Do idioma nativo do Pablo Picasso, né? O idioma nativo dele, né? Uma mini guerrilha, né? Mas não tem nada a ver, né? Guernica seria é o nome de uma cidade, né? De uma maioria basca, né? Um povo basco e eu acho que é tipo um nome comum deles, né? Um nome comum basco, né? Sei lá, tipo um Silva, não. Então é basicamente isso, né? Então, mas enfim, vamos lá, sem mais delongas, sem mais enrolações. Espera só um instantinho. Desculpa, gente, estão voltando. Então, sem mais delongas, sem mais enrolações como esta, né? Vamos direto para o que interessa. Vamos para o vídeo. Então vamos lá, Guernica do Pablo Picasso, 1936. Texto base essencial. O que é Guernica? É uma pintura monumental do Pablo Picasso, feita em 1937, considerada uma das mais importantes obras de arte do século XX, e o maior símbolo artístico contra a guerra moderna. Nossa, enfim, ela não mostra uma batalha nem soldados lutando, mas mostra o sofrimento humano causado pela guerra, sobretudo sobre defesos, civis indefesos. O que aconteceu em Guernica, em 26 de abril de 1937, durante a Guerra Civil Espanhola, a cidade basca de Guernica foi bombardeada. Quem atacou a Alemanha bigodista, né, da Legião Condor, acho estranho, né, eles usaram o nome, acho que seria tipo assim, o batalhão bigodista aí é mais hispanizado, né, hispanizado, né, vamos assim dizer. É a Itália fascistas, né, ambas a serviço dos nacionalistas espanhóis lideradas por Francisco Franco. Fascistas, enfim. O ponto essencial sem rodeio, a Alemanha e a Itália executaram o ataque. O Franco autorizou, aceitou e se beneficiou. O alvo foram civis, não tropas. Foi um ataque deliberado, não incidente, um brickstop, né? Por que o ataque chocou tanto? Porque Guernica não tinha defesa aérea, não era frente de batalha, estava cheio de civis no dia de mercado. Por isso que, inclusive, eu até vi, né, a cena que eles interpretaram de Guernica, sei lá, né? Era lá os espanhóis lá, com os bois em cima dele, com os touros, né? Vendendo boi, cavalos, bois, cavalos, né? Alguns animais menores, né? Verdura, frutas, né? Então, tava mais ou menos isso. Então, por isso que eu acho que o Pablo Picasso, ele cagou muito, né? E com todo respeito nessa cena, porque, tipo assim, dá muito a entender que tá de noite a cena que se passa, né? E a cena foi de dia, né? Então, pegou um pouco mal, né? Mas enfim, né? Pra esse instante. Pronto, desculpa, gente. Pensei que meu celular ia dar uma travada, né? Então, voltando. Foi bombardeado em ondas sucessivas. Serviu como teste de guerra aérea moderno. Foi um ensaio real do terror aéreo e depois seria usado na Segunda Guerra Mundial. É bem por aí. Por que Picasso pintou esse quadro? Picasso foi convocado pelo governo republicano espanhol para criar uma obra para a exposição internacional em Paris em 1936. Poxa, mano, acho que eu poderia ter caprichado muito mais, né? Enfim. Ao saber do massacre, ele não abandonaria outros temas e decide pintar Guernica. Ele abandona, né? Ele abandona outros temas e tenta desenhar Guernica, não como propaganda, mas como denúncia universal da guerra contra os civis, ok. Se eu fosse um pintor, né, eles pedissem pra me desenhar, sei lá, a guerra, como é mesmo, a guerra paulista, né, a guerra constitucionalista, eu ia desenhando. Enfim, técnicas e escolhas artísticas. Preto, branco, cinza, referência aos jornais e fotos da época. Formas quebradas e distorcidas, mundo destruído. Cubismo, expressão dramática. Ausência de aviões, bombas e líderes. Foco total no efeito da violência, nação militar. O quadro é feito duro e desconfortável de propósito. Mas aí, sim, desculpa, eu acho que ele pegou muito mal, né? Enfim. Porque. Desculpa, gente, tá voltando. Porque esse quadro chocou o mundo. Porque ele não glorifica a guerra, não escolhe heróis, não suavizador, não permite indiferença. É um grito visual, não uma cena bonita. Óbvio que não é uma cena bonita, não me perdoe ainda mais. Enfim, onde está Guernica? Museu Reina Sofia, Madrid. Picasso exigiu que o quadro não voltasse à sua terra natal enquanto houvesse a ditadura. Ele só voltou após o fim do franquismo. E também óbvio, né? O Franco ia destruir aquele quadro, né? Mas enfim, quanto que vale Guernica? Não, resposta honesta, não tem preço, nunca foi colocado à venda. O valor estimado seria bilhões. Mano, pelo amor de Deus, era bilhões nisso daí. É considerado patrimônio cultural da humanidade, aquela região lá desse Museu de Sofia, eu acho, né? Enfim. A questão da Alemanha, Itália e Franco. A Alemanha e a Itália foram responsáveis direto pela execução. Franco foi responsável político estratégico. Sem Franco não haveria ataque, sem Alemanha e Itália não haveria ataque dessa forma. Acho que é isso, né? Tipo, vai naquele lugar lá e joga bomba, né? Tipo, se o cara não tá a par, né? Ele não tem 100% de certeza, né? Outras hipóteses é que, sei lá, mano, teve bombardeios não intencionais, né? Igual caiu um avião perto de um hospital e uma igreja católica em Copenhague, né? E aí os caras bombardeou aquele lugar achando que, né, que era uma fábrica ali destruída e, né, por isso que gerou tudo isso, né? E foi triste esse acontecimento, né? Assim como também foi triste esse acontecimento de Guernica, né? Esse bombardeio, mas enfim. O sentimento anti-alemão na Espanha. Sim, houve aumento desse sentimento. Sobretudo no País Basco, entre republicanos, entre intelectuais e civis, mas o regime de Franco abafou publicamente esse sentimento. Ele manteve relações próximas à Alemanha e à Itália e o ressentimento ficou mais na memória popular do que no discurso oficial. Ok. Frase síntese final. Guernica não é famosa porque é bonita. Ela é bonita, né? Ela é famosa porque diz a verdade nua e crua. Sobre o que a guerra moderna faz com pessoas comuns. Gostar da obra é opcional, ignorar a denúncia não. Tipo assim, eu não gosto da obra, né? Mas tipo, eu acho muito feio, né? Muito horrível, né? Mas se foi pra essa finalidade que eles fizeram, né? Então tudo bem, né? Bom, deixa eu ver. Será que falta mais alguma coisa pra mim ler? Eu não sei, né? Porque aí eu vou ficar também repetindo muita coisa, né? Eu não sei se... Deixa eu ver se falta mais algumas boas observações, né? Tem muita coisa legal pra falar, né? Deixa eu ver, deixa eu subir mais um pouco. Peraí, deixa eu ver. Pra cá. Tá, Guernica, não sei o que. Guernica, cidade do País Basco, norte da Espanha, símbolo espiritual dos bascos. Lá ficava a árvore de Guernica, símbolo das liberdades bascas. Tá feio bombardeado, não sei o que já falamos. Deixa eu ver. Portanto, sim, foi bombardeado, ficou o mundo. Eu queria saber, tipo assim, né? Ele, como pode assim, ele fazendo esse quadro, eu acho que foi mais famoso, né? O mundo inteiro ficou sabendo do que aconteceu lá, né? Por causa disso, né? Também não sei exatamente quantas pessoas, né? Passaram dessa pra outro lugar por causa disso, né? Enfim. Vamos lá. Sim, em grande medida, a população basca acabou sendo usada como ponta de lança, muitas das vezes, como bucha de canhão, dentro de um conflito que não foi criado por ela. Mas aconteceu de forma diferente por republicanos e nacionalistas. Agora vamos destrinchar.
Um país basco não era neutro, mas também não era o centro do conflito. Os bascos tinham uma situação própria, identidade cultural forte, língua própria, euskaeka, achei isso na euskera, instituições históricas, foros, árvore de Guernica, desejo de autonomia, mas não necessariamente evolução socialista. Quando estourava a guerra civil, a maioria das lideranças bascas apoiava a república, mas não por ideologia marxista, mas porque a república prometia autonomia. Franco prometia centralização total e repressão cultural. Os bascos alinharam a república por causa da sobrevivência cultural, mas não por entusiasmo revolucionário. Do lado republicano havia comunistas, socialistas, anarquistas, sindicatos, brigadas internacionais, é só coisa boa, né? Enfim, para muito desse líder, o país basco era estrategicamente vital, um tampão antes do Bilbao, eu não sei, um corredor logístico. Problemas de defesa eram fracas, apoio aéreo, a pouca artilharia pesada, muitas promessas políticas e proteção e pouca proteção real. A população civil foi exposta, as cidades viraram retaguarda frágil, Guernica pagou o preço. Deixa eu ver, isso não foi um plano específico de sacrifício, mas foi uma negligência estratégica grave. Usavam os bascos, né? Aqui a resposta é mais dura, assim, consistentemente com um teor calculado. Para Franco e seus aliados, a cultura basca era vista como uma ameaça à Espanha una. Guernica era um símbolo, não apenas uma cidade. O ataque tinha valor psicológico e simbólico. O bombardeio foi planejado e experimental, tipo essa que eu falei, né? Blitzkrieg, né? Executado por alemães e italianos, sabendo que a cidade estava cheia de civis. Aqui entra o contexto moderno do terror aéreo. Não é vencer o inimigo armado, é quebrar o espírito do povo. É exatamente isso, né? Infelizmente. Então quem usou mais a população básica? Vamos ser justos e claros, republicanos. Usavam politicamente a região, prometiam proteção e não conseguiam cumprir, exporam civis por incapacidade militar. Nacionalistas usavam a população como alvo, transformavam civis em mensagens, aplicavam terror e métodos. Exatamente isso, mano. É tipo assim, o erro dos esquerdistas prometer um negócio e não cumprir, não tem nem a capacidade de aconselhar eles, ó, busca abrigo, né? Abrigo contra-ataque, esses ataques, né? Faz aquilo, mas nem isso, né? Não é uma simetria. Aí voltando à leitura, não é uma simetria. A responsabilidade dos dois lados, mas a violência externa deliberada veio de um lado só. Isso pode ser. É exatamente isso que Picasso faz em Guernica. Percebe algo essencial do quadro. Não há soldados republicanos heróicos, não há líderes nacionalistas, não há bandeira, não há slogan. Há mães, crianças, animais, corpos quebrados, um espaço fechado sem saída. Picasso recusa a propaganda. Ele diz, pintura. Quando a política vira guerra, não sei o que, quem paga é sempre quem não decidiu nada. Ok, peraí. Eu acho que é isso, né? Acho que não tem porque eu ficar de novo aí coisa. Eu só queria saber, né? Quantas pessoas, infelizmente, né, foram dessa pra pior, né? Isso que seria o mais triste de tudo, né? O quadro, mas enfim. Então vamos lá. Guernica não foi uma batalha, foi um laboratório de guerra moderna. Cidade sem defesa aérea, dia do mercado, civis, cheio de civis, sem alvo militar recente, bombardeio em ondas, explosivos, incendiários, metralhadoras de civis em fuga. Isso define o ataque como bombardeio de terror experimental. Um ensaio real que viria a ser a Blitzkrieg. É igual eu falei pra vocês, né? Polônia, Roterdão, Londres e Stalingrado. Eu acho que também aconteceu em Copenhague também, né? Uma dessas. Blitzkrieg aqui no slogan, método. Coordenação aérea, ataque em tapete, incendiário para espalhar fogo, destruição de infraestrutura civil, colapso psicológico da população, né? Diário de Hoffmann e Richthofen não deixavam dúvida. A cidade foi destruída deliberadamente. Não atingida colateralmente. Não foi um erro, não foi um excesso, foi uma doutrina de teste. Não atingiu nacionalistas nem republicanos, perderam a cidade, perderam civis, ganharam um escândalo internacional, usaram a Guernica politicamente depois, mas não causaram o ataque. Nacionalistas franco-alemão e itália não tinham alvo militar relevante, ganharam vantagem psicológica, testaram armas e táticas, normalizaram o terror contra civis. Guernica não foi contra republicanos, foi contra uma população, como mensagem ao país inteiro. Por que o quadro é torto, quebrado? Não sei o quê. Porque a guerra moderna quebra tudo. Corpo, espaço, tempo, linguagem e sentido. Picasso não mostra aviões, não mostra bombas, não mostra franco, não mostra heróis, mostra efeito, mostra depois, mostra um reparável. Isso torna a obra temporal. A ONU cobre Guernica não detalha um símbolo. Quando cobrem tapeçaria em 2003, acontece algo inédito, não é pintura que incomoda o espelho. Guernica denuncia qualquer discurso que tente higienizar a guerra, falar de ataque cirúrgico, justificar a morte quando necessário. Uma obra-prima inconveniente. Não mostra dor, só violência, peraí, não entendi nada, né? A lâmpada, óleo, o fogo e as formas cortantes. Não só a dor, são violência tecnológica, a luz que não ilumina, vigia, o progresso que destrói. O século XX dizendo a ciência agora também mata. Ceifa vidas, né? Guernica não escolheu o lado, ela escolheu o ser humano esmagado entre lados. É porque não envelhece, não se fecha, não domestica. Tá, ok? Então acho que tem a ver, né? Eu acho que tem um pouquinho a ver com isso daí. Agora vamos lá. Beber até uma água, né? Guernica é uma pintura monumental, tá? Já falei. Com quase 8 metros de largura, é a obra considerada a mais poderosa pintura antiga da história moderna. Ela não retrata a batalha, não é efeito militar, retrata o impacto da guerra moderna sobre a população civil. Eu sei, mano, mas tipo assim, os caras poderiam fazer algo bonito, não? O Pablo Picasso ele não fez, né? Porque Picasso pintou Guernica, não sei o que, havia contratado pelo governo republicano para produzir a obra, para o pavilhão da exposição, não sei o que. Inicialmente, ele não tinha um tema definido. Ao tomar conhecimento do massacre, especialmente por meio do relato do jornalista George Steyer, Picasso abandona seus esboços anteriormente e decide transformar o bombardeio em tema principal, central. Picasso não pintou propaganda política direta, ele pintou a consequência humana da política quando ele vira guerra total. A ausência de cor, metálica, que eu já falei, cria uma atmosfera fúnebre, brutal e documental, transforma a cena em algo atemporal, quase um registro universal da dor. A influência de Dora Maar, fotógrafo companheiro de Picasso, foi decisiva aqui, tanto tá. Ok, Guernica apresenta um espaço fechado, claustrofóbico. Por isso que eu acho que também foi muito ruim ele fazer um espaço fechado, né? Porque aí você não mostra como é mesmo? Os locais de fuga, né? Os corredores de fuga que essas pessoas passaram, né? Onde não há horizonte sem fuga, então por isso que ele quebra com... Eu acho que aí ele fez muito mal, se expressou muito mal na pintura, né? Ele tirando a rota de fuga, né? Que eles tinham. Tudo é fragmentado, corpos, arquitetura, expressão, gestos, perspectiva. Isso não é um estilo gratuito, é uma forma de modernar, não sei o que é o estilo, linguagem do mundo. Picasso recusou explicações fechadas, mas há consensos simbólicos. Mulheres e crianças, humanidade inocente, mãe com filho morto, ceifado, né? Dor absoluto, quase a pietá moderna. Não, a pietá ele tem que ralar muito pra chegar na pietá, né? Mas enfim. Cavalo ferido, povo dilacerado, touro, força bruta, brutalidade, ambiguidade espanhola, soldado, ceifado com a espada quebrada, derrota do heroísmo clássico, flor surgindo da espada, resistência mínima de vida, lâmpada, olho, tecnologia que vigia e destrói. Fogos e gritos, terror aéreo e colapso psicológico. Tá bom, isso aqui eu já vi, né? Não sei o que, peraí. Tá, como o tempo guardou o símbolo internacional contra a guerra. Viajou, não sei o que, tá bom, isso aqui já tá bom pra Milena. Guernica, tá, pintura do momento, comunidade recebe a guerra moderna, tá? Então acho que, deixa eu ver. Quem atacou o Guernica? Esse ataque foi feito pelo lado nacionalista, ok. O massacre foi noticiado pela imprensa internacional, o jornalista George Stern publicou reportagens impactantes, intelectuais e governos sobre o ataque, contudo ficaria restrito ao momento histórico, tá? Eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que não tá faltando mais nada, né? Embora eu acho essa obra feia, né, infelizmente, né? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui, peraí.
Tá bom, deixa eu ver. Pera aí que falta... Ah, tá, pera aí só. Ah, então beleza, agora só quero ver quantas pessoas foram ceifadas, né? Eu vou perguntar aqui. Então vamos lá, gente, só pra finalizar e fechar aqui com chave de ouro, né? Eu pesquisei. Quantas pessoas foram ceifadas no ataque a Guernica? Não existe número único e definitivo, por quê? O regime de Franco censurou e minimizou os dados. Muitos corpos não foram identificados. Parte da população era flutuante, dia de mercado. Registros locais foram destruídos. Estimativas mais aceitas hoje. É entre 150 a 300 ceifados, consenso de historiadores atuais. Estimativas antigas falam em até 1.000 a 1.600 ceifados, hoje considerados exagerados. Centenas de feridos, muitos com sequelas graves. O ponto central não é o número exato, mas o tipo de ataque civil, cidades abertas, cidades não tinham segurança antiaérea. Né? Todas as vítimas eram bascas, a maioria sim, mas não todas. Guernica ficava no País Basco, então grande parte das vítimas eram bascas, muitos falavam basco, euskera, nem todos eram bascas de origem. Haviam também espanhóis de outras regiões, refugiados de guerra, comerciantes e camponeses de passagem. O ataque não escolheu etnia, escolheu quem estava ali por vivendo. É bala perdida, basicamente, isso daí, né? Sua intenção está correta, isso deveria ser mais verdadeiro. Nacionalistas usavam cidades como teste militar, republicanos anarquistas não conseguiam ou não priorizavam proteger civis. É óbvio, mano. Tipo assim, porque os caras não falam, ó, sai daí que o bicho vai pegar, né? Vocês veem que a coisa vai ficar preta, sai daí, né? Vocês têm que dar um jeito de se refugiar, eles tinham responsabilidade. Os bascos comuns viviam no meio. Ou seja, quem menos decidiu foi o que mais sofreu. Quando você diz, eu não tentar. Então, acho que é isso mesmo, né? Bom, gente, é isso aí, né? Eu não queria que nada de ruim acontecesse a pessoas inocentes, né? E essa é a minha reflexão, né? Eu concordo, né? Mas eu acho horrível esse quadro aí do Pablo Picasso. Eu não gosto do quadro, mas eu gosto da denúncia que ele fez, né? Super válida, né? Pra que nunca mais isso aconteça e que o nosso mundo evolua, né? As pessoas não façam crime de guerra, né? Não cometam coisas ruins, né? Contra pessoas inocentes. Enfim, fiquem todos na santa paz de Deus. Um forte abraço. Fui, tamo junto. Falou, pessoal. Até a próxima. Fui, tchau.